Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e estou aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre Introdução à Ecologia, que está no terceiro conteúdo da apostila de primeiro bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre a introdução à ecologia, tá na unidade 3 de vocês, a partir da página 2. Então, vamos lá. A gente começa dando o conceito de ecologia, né? A apostila, ela vem trazendo vários conceitos de ecologia que foram sendo estabelecidos ao longo do tempo, né? Então, é a ciência que se preocupa em estudar as relações entre os seres vivos e os outros componentes de um ambiente qualquer. Isso foi um dos primeiros conceitos em ecologia, né? Depois, Roger da Josa, em 1971, deu esse conceito que eu trouxe aí para vocês, tá? Que é a ciência que estuda as condições de existência dos seres vivos e as interações de qualquer natureza existentes entre eles e o meio ambiente, tá? Então, a ecologia é uma parte da biologia que vai estudar as interações entre os seres vivos e os componentes do ambiente, tá? As interações dos seres vivos entre si e desses seres vivos com o ambiente que os cerca, certo? Ainda existiram vários outros conceitos, né? Como, por exemplo, o que foi criado por Eugênio Odum em 1971 também, no mesmo ano. Ecologia é o estudo dos sistemas biológicos em níveis organizacionais acima da espécie. Então, a partir da população, as interações entre as populações, entre as comunidades, que estão presentes num ecossistema. No ambiente, o organismo ele não subsiste de uma forma isolada. Os seres vivos estabelecem relações entre eles desses seres com o meio onde eles estão. Ainda que não seja um boi, um búfalo que fique em manada, ainda assim ele estabelece uma relação com outros seres vivos e com o ambiente que o cerca. Nem que essa relação seja de predação, né? Seja de presa e predador. Ainda assim, isso é uma relação. Tá? E, obviamente, eles estão todos sofrendo a influência do ambiente onde eles estão, por conta do calor, do frio, da chuva ou da falta dela, né? Da umidade ou da seca, da pressão do ar ou da falta de pressão do ar, tudo bem? Então, todas essas condições do ambiente interferem nos seres vivos e são tratados nesse termo da ecologia. O conceito de população. Então, é um conjunto de organismos pertencentes a uma mesma espécie que habitam ao mesmo tempo um mesmo espaço físico. Nós somos indivíduos pertencentes a uma mesma espécie, estamos ao mesmo tempo, mas não estamos no mesmo lugar, né? Hoje. Então, nós 8 aqui, não formamos uma população. Esse que é o conceito de população. Precisa ser da mesma espécie, precisa estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E aí, quando a gente junta populações de espécies diferentes no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, a nossa população de seres humanos, junto com a população de formigas, nós formamos uma comunidade. Essas duas populações de espécies diferentes interagindo, né? Vamos considerar que a formiga esteja incomodando, que a formiga esteja picando, que a gente esteja pisando nelas e matando, enfim, nós formamos uma comunidade. Quando nós consideramos essa comunidade em relação às condições que estão fazendo no ambiente, nós temos um ecossistema, tá? Então, a interação da comunidade no espaço e tempo com os componentes vivos e não vivos. Duas populações, pelo menos, de espécies diferentes, sofrendo essa interação com o ambiente físico, com as condições do ambiente físico. E isso forma um ecossistema. Quando a gente junta todos os ecossistemas do planeta, a gente forma uma biosfera. Para poder ilustrar melhor essa condição desses conceitos básicos aí, eu trouxe essa imagem para a gente poder ver a interação disso, tá? Então, um exemplo que eu tinha dado aqui de albatroz, que a gente tem um indivíduo, né, que pertence a uma espécie. Quando a gente junta esse indivíduo com outros indivíduos da mesma espécie, a gente tem aqui uma população. Tudo bem? Então, aqui a gente tem vários pinguinzinhos da mesma espécie, a gente forma uma população. Quando a gente vê a interação desses albatrozes e desses pinguins em um ambiente só, no mesmo lugar, no mesmo tempo,
a gente fala de uma comunidade. Então, para existir uma comunidade, precisa ter essa interação de pelo menos duas espécies diferentes no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ok? Quando a gente considera que essas duas espécies diferentes estão interagindo em um ambiente pedregoso, com água, extremamente frio, a gente está vendo as condições físicas do ambiente interagindo e influenciando esses seres vivos. Né? Então, a gente fala de um ecossistema. Esse ecossistema está inserido em um ponto do planeta. E nesse planeta existem vários outros tipos de ecossistemas. Então, a gente junta esses todos ecossistemas e forma o conceito de biosfera. A apostila ainda traz para vocês o conceito de ecótono, que é a transição entre um ecossistema e outro. Quando a gente fala de vários ecossistemas diferentes, a gente não tem uma divisão certinha no planeta entre um ecossistema e o outro. Né? A gente tem uma transição de um ecossistema para outro. Um ambiente vai se transformando no outro. Essa zona de transição entre um ambiente e outro, entre um ecossistema e outro, é que a gente chama de ecótono. E aí o conjunto de seres vivos de clima de determinada região denominamos bioma, quando a gente considera as condições do clima, né, em relação à umidade ou seca, à quantidade de chuvas ou a falta dela, calor ou frio, tudo isso, a quantidade de ventos, né, tudo isso cria um bioma específico, com um clima específico. É isso que a gente tem como bioma, quando a gente considera o conjunto de seres vivos e o clima de determinada região. Nós temos aí a diferença de nicho e habitat, isso está lá na página 4 de vocês. Tá? Então, quando uma espécie se adapta a condições de sobrevivência e de reprodução que estão encontradas no ambiente, esse local torna-se o habitat dessa espécie. Tá? Então, é o local ocupado por uma determinada população. Para essa população ocupar aquele lugar, ela precisou se adaptar àquele lugar. Se a gente fala, tal e tal espécie, onde que vive? Em tais lugares, em tais habitats. Os ecólogos entendem por habitat, os ecólogos são as pessoas que estudam, né, a ecologia, então elas entendem por habitat de uma espécie, a área caracterizada por um conjunto de condições ambientais, como temperatura, vento, chuva, se tem luz ou se não tem, isso vale mais para as plantas, né? E isso é muito importante para as plantas. A umidade do ar e a presença de outros animais e vegetais que convivem ou competem com aquela referida espécie, que por sua vez está adaptada às condições do ambiente ali existentes. Tá? Então, esse que é o conceito de habitat. Quando a gente fala de nicho ecológico, então, cada espécie ela vai se adaptar ao ambiente onde ela está e ela vai apresentar um modo de vida característico, né, uma relação com a população e com todos os aspectos do ambiente, os aspectos físicos mesmo do ambiente. Então, para expressar essa relação ecológica das espécies em uma comunidade, a gente tem o termo de nicho ecológico, que abrange desde os hábitos e procedimentos alimentares até as estratégias reprodutivas, passando pelo tipo de moradia que eles vão ter, tipo abrigo, toca, ninho, hábitos de vida, os inimigos naturais, a relação de presa e predador, né? As estratégias de sobrevivência, enfim, todas as ações típicas de uma espécie no seu habitat, tá? Então, por isso que a gente não consegue falar de um sem falar do outro. Então, o habitat vai ser como se fosse o endereço daquela espécie, e o nicho ecológico é o que ela faz naquele endereço. Tá? Então, as relações da população com o meio biótico, os outros seres vivos de outras espécies, e com o meio abiótico, as condições do ambiente. Tá? As condições abióticas são as condições de chuva, de vento, de pressão, tá? Pressão do ar. Então, a gente tem essa interação aqui, ó, quando a gente fala de nicho ecológico. A gente vê a relação deles com o ambiente físico, né, em relação, por exemplo, à temperatura e umidade, a disponibilidade do alimento, porque se tiver pouco alimento, ele vai começar uma relação de
de predação, né? Aliás, de competição com os outros seres vivos da mesma espécie e de outras espécies também, tá? O tipo de vegetação que tem ali, se faz parte da alimentação dele ou não, se pode passar a fazer parte da alimentação dele ou não, e a área de tocas, a área que ele vai fazer o abrigo dele, né? Tudo bem, gente? Isso está lá na página 4 de vocês, tá? E aí, essa biodiversidade, ela pode ser definida como um atributo fundamental dos ecossistemas, o de serem formados por numerosas e diversas entidades, situação que é considerada como essencial ao funcionamento adequado dos ecossistemas. Agora, quando uma dessas coisas aqui tem uma relação, uma influência maior do que a outra naqueles indivíduos, a gente vai ter uma influência que vai gerar um desequilíbrio ali. Por exemplo, se tiver uma temperatura maior do que o normal, só os que conseguirem se adaptar melhor vão sobreviver. Então, outras espécies podem vir à extinção. Isso vai tirar um nicho ecológico daquele habitat, né? Porque não tem mais aquela espécie para desenvolver aquele papel. Então, ficam nichos ecológicos abertos. Com isso, podem vir outras espécies de fora para ocupar aquele ambiente. Componentes abióticos, tá? Os fatores físicos do ambiente, como luminosidade, a temperatura, pressão, umidade, e os fatores químicos, como a quantidade relativa de diversos elementos presentes na água, no solo, representam os componentes abióticos de um ecossistema. E aí, os diferentes organismos exibem uma diversidade quanto à capacidade de tolerância em relação a essas condições do ambiente, né? Esses componentes abióticos, físicos e químicos aí. E aí, eles podem ser classificados de duas formas, tá? Como euribiontes e estenobiontes, em relação à capacidade de tolerar as variações a fatores ambientais, tá? E isso vai interferir na capacidade deles de conseguir colonizar o ambiente, de conseguir se estabelecer no ambiente e fazer daquele lugar o seu habitat. Então, nós temos o conceito de euribionte e estenobionte. Os euribiontes são os seres que demonstram ampla capacidade de adaptação a ambientes diversos, ou seja, toleram grandes limites de variações de determinado componente abiótico. Essa relação de euri para uma ampla capacidade e esteno para uma pequena capacidade, tá? Nesse caso, capacidade de sobrevivência, né? Aí a gente vai aplicar esses conceitos de euri e esteno para várias outras, para cada um desses componentes abióticos, tá? Então, só classificando aqui os estenobiontes, são organismos que revelam, então, uma reduzida capacidade de sobrevivência, porque eles não toleram grandes variações das condições ambientais. É o caso dos seres que vivem restritos a determinada região, como eu dei o exemplo aí do urso polar. Então, eles acabam sendo endêmicos, eles existem só naquele lugar, porque eles estão adaptados só àquele ambiente. Em relação a esses dois conceitos de euri e esteno, nós temos aqui quais são os fatores abióticos e a classificação dos seres vivos em relação a esses fatores, né? Luz é uma condição fótica, né? Os que suportam grandes variações são eurifóticos e os que não suportam são estenofóticos. Então, fótico em relação à luz, euri de grande variação, esteno de pequena variação. Então, percebam que o euri vai sempre estar no começo da palavra, que vai indicar que aquele indivíduo suporta uma grande variação daquela condição, né, daquele fator abiótico, e esteno sempre vai estar no começo da palavra, para indicar que aquele organismo suporta só uma pequena variação daquele componente abiótico. Então, em relação à temperatura, é térmico, euri ou estenotérmico. Em relação à pressão, é bárico, né? A apostila traz para vocês como euríbaros ou estenóbaros, dá no mesmo, tá? Euribáricos ou euríbaros. Em relação à salinidade, são alinos, então eles vão ser eurialinos, se conseguir sobreviver tanto em água doce quanto em água salgada, por exemplo.
Estenoalino se sobreviver só num dos ambientes. Por exemplo, o atum, ele é um peixe de água salgada, ele não sobrevive em água doce, porque ele é um ser estenoalino. Tudo bem? Em relação à água, eurídrico e estenohídrico, os animais que são aquáticos, obviamente, vão ser estenohídrico, né? Não conseguem sobreviver com uma grande variação na quantidade de água, tá? E pH também, pode ser o pH dessa própria água, tá? Euriônicos ou estenoiônicos. Começando ali falando da temperatura, tá? Ela limita muito a possibilidade de vida no universo, porque essa temperatura, ela vai permitir que aquele ser vivo se desenvolva naquele ambiente ou não, tá? E também porque uma vez que a complexidade da organização que caracteriza um ser vivo é destruída em temperaturas muito altas ou muito baixas. Então, temperaturas muito elevadas provocam a desnaturação de enzimas, paralisa as reações químicas, né? Que mantém o metabolismo daquele ser vivo funcionando. Mas, quando a temperatura também é muito baixa, inibe a ação de enzimas, diminuindo a velocidade dessas reações químicas. Tá? Então, aí também o metabolismo não funciona direito ou nem chega a funcionar. Ao longo da evolução, os seres vivos foram adquirindo adaptações que permitiram a resistência ao frio ou ao calor, como foi o exemplo que eu dei para vocês do camundongo que consegue sobreviver no deserto, como é o outro exemplo que eu dei para vocês do urso polar que consegue sobreviver no ambiente ártico, tá? Nesse aspecto, eles podem ser homeotérmicos ou pecilotérmicos. Os homeotérmicos, aqueles que são endotérmicos, que a temperatura está interna deles e é constante, independente da temperatura do ambiente, né? E os pecilotérmicos, que têm a temperatura determinada pelo ambiente externo, então ectotérmicos. Eles não controlam a temperatura do corpo e aí precisam eles vão condicionar a temperatura do corpo deles de acordo com a temperatura que está fazendo no ambiente. O componente abiótico da água, a gente sabe que a água é o principal componente, né, que estabelece a presença de um ser vivo, tanto que é por isso que quando os cientistas vão procurar vida fora do planeta, eles procuram primeiro por água. É uma condição fundamental e decisiva para a presença ou ausência de um ser vivo. O nosso planeta tem cerca de 75% de água. Todos os seres vivos, eles vão ser compostos de pelo menos 70% de água, certo? E aí essa água que eu estou falando não é a água pura H2O que a gente bebe, por exemplo. Tá? A gente está falando dessa água como principal componente do citoplasma de cada uma das células que compõem aquele organismo. E as reações químicas que acontecem para fazer aquele metabolismo funcionar acontecem dentro de cada célula, permeado por essa água. Então, as reações químicas acontecem em meio a soluções. A água também vai agir como veículo de absorção, eliminação de substâncias, atua no equilíbrio da temperatura corporal. Do lado da temperatura, a água é o fator que mais afeta os seres vivos, principalmente os terrestres, para os quais ela nem sempre se encontra tão disponível assim. Tá? Então, ela é um fator primordial para todos os seres vivos. E para entender a importância da água, basta lembrar que a vida começou no ambiente aquático. O primeiro tipo de ser vivo se formou no ambiente dos mares primitivos, então em ambiente aquático. E os seres vivos, eles se adaptam em relação à água, né? Em relação a vegetais e em relação aos animais, principalmente os que estão em terra, né? Onde a água não é tão presente assim. Os vegetais que vão se adaptar a essa condição da água, eles vão desenvolver algumas estratégias, como, por exemplo, nas plantas. As raízes têm pelos absorventes para garantir uma eficiente absorção de água e nutrientes. Eles vão ter tecidos de condução da água, né? O xilema e o floema. Eles vão ter tecidos de revestimento impermeáveis para que ele não perca, para que aquela planta não perca a água que está dentro do organismo.
tá? Que está dentro da planta para que não evapore para fora. Também vai ter aquele embriãozinho protegido por uma semente com uma casca bem rígida. Então, aquela semente vai proteger o embrião que está lá dentro, tá? E aí, em relação aos animais, né? Eles também se adaptam às condições de água no ambiente, de acordo com algumas estratégias que eles desenvolvem. Como, por exemplo, revestimento que protege o corpo contra excessiva perda d'água. A respiração pulmonar, que acontece em anfíbios, répteis, aves, mamíferos. E também a respiração traqueal, que acontece em insetos. Também é uma estratégia de economia de água, porque assim os animais terrestres possuem órgãos respiratórios internos e isso é uma vantagem por eles estarem mais protegidos da desidratação. Então, todos os componentes, todas as adaptações daquele ser vivo é para que ele evite perder o máximo de água possível. Agora a gente vai lá para a página 8, conversar sobre a luz solar. Ela consiste em um fator abiótico indispensável para manter a vida, né? Porque a fotossíntese é a principal responsável pela produção de matéria orgânica nas plantas, não é? É só por causa da fotossíntese que as plantas conseguem crescer, conseguem se alimentar, conseguem produzir mais matéria orgânica. E elas são os produtores na cadeia alimentar. Então, elas que vão servir de alimento para os herbívoros que vão servir de alimento para os carnívoros vão servir de alimento para outros carnívoros, e todos eles vão servir de alimento para os decompositores, né? Então, tudo isso começa pela produção de matéria orgânica nos vegetais. E isso só é possível pela presença da luz, tá? Sem esse fator da luz, as plantas que são indispensáveis para a alimentação dos animais não teriam nem condições de existir, né? E, além disso, a luz influencia na realização de atividades diárias dos animais. E a intensidade de luz também vai influenciar nesses seres vivos, porque vai controlar o desenvolvimento, né, de todo um ecossistema. Só falando um pouquinho aqui agora sobre a periodicidade, está lá na página 9 de vocês. Os organismos, além de se adaptarem às características do ambiente físico, também são influenciados pela periodicidade natural de alguns fenômenos, como a duração do dia e da noite, as condições das estações do ano, e isso faz com que elas aproveitem as condições que lhes forem favoráveis. A luz para os animais e plantas atua como uma estimuladora e permite regular os seus ritmos de atividade, né? E aí esses seres vivos eles vão ser divididos em uma periodicidade diária ou anual. A diária são os seres vivos que respeitam um ciclo de aproximadamente 24 horas, ali de um dia, né? Regulado pela sucessão de período claro e escuro. Vamos lembrar, por exemplo, das plantas que só florescem à noite, por exemplo, aquela dama da noite, né? Que vai ter essa condição de só florescer na ausência de luz. Também vai controlar os mamíferos, a variação da temperatura corporal, a produção de hormônios, né, como a melatonina. Nós, seres humanos, somos seres vivos com uma periodicidade diária. Nós temos a interferência do hormônio que nos dá sono, e esse hormônio ele só é estimulado a ser produzido e liberado no sangue na ausência de luz. Então, no período escuro. A periodicidade anual, que é um ritmo estacional com o ciclo de um ano que marca o momento da frutificação das plantas, né? A perda de folhas, o período de reprodução dos animais e também a hibernação dos animais. Nos períodos mais frios, os animais que são hibernantes, eles passam o tempo todo ali hibernando. O componente abiótico da pressão, tá? Para a maioria dos organismos terrestres, a pressão não é um fator tão limitante assim, mas ela também influencia, tá? Ela é crucial no ambiente aquático e também é um fator limitante no ambiente terrestre, né? E aí, de acordo com a adaptação das espécies, elas podem ser, em relação à pressão, né? Elas podem ser euríbaras ou estenóbaras. E aí, aquele quadrinho eu tinha mostrado para vocês, tá? No quadrinho está falando como euribárico e aqui na apostila trata como euríbano. E isso são sinônimos.
tá? Então, os animais, os seres vivos que são euríbaros, são organismos que revelam uma ampla capacidade para suportar notáveis variações de pressão ambiental. Alguns seres marinhos, como o calamar gigante, a cachalote, que é uma baleia gigante, transitam com facilidade pelas profundidades oceânicas. Então, vamos lembrar que a pressão é basicamente o peso da água que está acima, influenciando naquele organismo. Os estenóbaros, que são os organismos que revelam uma pequena capacidade para suportar variações de pressão. Tá? Nos mares, os organismos estenobáricos vivem geralmente na superfície, não conseguem circular pelos níveis de maior profundidade, como eu falei para vocês. No ambiente aquático, existe um aumento progressivo da pressão à medida que aumenta a profundidade. No ambiente terrestre acontece o contrário, tá? Na medida que aumenta a altitude, diminui a pressão. E aí, cada vez que diminui mais a pressão, menor vai ser a taxa de oxigênio. Por isso que também limita a quantidade de seres vivos em altas altitudes. Então, um indivíduo que permaneça em altitudes elevadas por vários dias, semanas ou anos, ele tende a se aclimatar, ele tende a se acostumar, literalmente falando, superando essa deficiência de oxigênio. Como que ele vai superar essa deficiência de oxigênio? Para os mamíferos, eles vão produzir mais hemácias, né, mais células dos glóbulos vermelhos do sangue, para que tenha uma maior disponibilidade para carregar o pouco oxigênio que tem. Aí, só voltando, então, falando um pouquinho mais sobre a luz solar, nessa imagem aqui, tá? Porque a luminosidade, a luz solar, ela vai influenciar na distribuição das plantas pelos ecossistemas. E aí elas podem ser divididas principalmente entre heliófitas e umbrófilas, tá? A apostila traz como umbrófila, lá na página 8. E também existem aquelas ali que estão no meio termo, as tolerantes, tá? Então, as plantas que são heliófitas são as plantas que suportam uma exposição direta ao sol e necessitam de alta intensidade luminosa. Temos ainda as plantas umbrófilas, que vivem em baixas intensidades luminosas, então nas sombras, como entradas de cavernas, debaixo da copa das matas, tá? São as plantas que se adaptam a viver só sombreadas, tá? Elas não conseguem sobreviver a uma exposição direta ao sol, senão as folhas dela literalmente queima e a planta morre, tá? Elas podem existir num ambiente assim, que nem na imagem de trás? Podem, só que aí elas não crescem tanto e aí elas ficam sombreadas por essas plantas heliófitas. E as últimas são as tolerantes, né? Tá ali num meio termo, então elas suportam tanto a plena exposição do sol, como a ausência do sol. A última coisa que eu queria trazer para vocês na aula de hoje é em relação a essa divisão do ambiente aquático em relação à luz, tá? Então, as plantas terrestres que eu tinha mostrado ali, elas existem, estão adaptadas aos regimes de luminosidade, mas nesse caso, a luz não é um fator limitante, né? Mas no ambiente aquático, nos ecossistemas aquáticos, a luz influencia diretamente na distribuição dos seres vivos. Nos mares, a luz consegue penetrar até a profundidade máxima de 200 metros. Dali para baixo, de 200 metros de profundidade para baixo, é um lugar que já é escuro, tá? Então, nós temos essas três divisões principais aí. A zona eufótica, a primeira, azulzinha, é a parte superior do ambiente marinho, né, a superfície, que abrange a faixa de onde a luz penetra totalmente, tá? Vai em média até 80 metros de profundidade, entre 80 e 100 metros de profundidade, certo? Nessa faixa de profundidade, a água penetra completamente. Então, todos os seres vivos que estão ali, eles conseguem sobreviver. Pode até existir algas, por exemplo, que são fotossintetizantes, porque elas estão recebendo luz e conseguem fazer a fotossíntese delas. Para baixo, na zona disfótica, que vai entre ali 80, 100 até no máximo 200 metros, é uma faixa pouco iluminada. A luz do sol, ela até entra, mas ela já refrata, tá? Então, a luz entra com dificuldade e essa região abriga os organismos autótrofos ainda, mas em proporção menor quando
comparada com a zona eufótica. Então, até dá para ter algas que fazem a fotossíntese ali, mas elas não conseguem sobreviver tão bem assim quanto as que estão em cima, que recebem mais luz, tá? E para baixo ainda, na zona afótica, percebam que está até em preto aí, porque é uma região escura, né? Esse A é de negativa e o fótico de luz, tá? Então, consiste na zona inteiramente escura das profundezas marinhas, que se situa abaixo dos 200 metros de profundidade, e aí a luz do sol não consegue chegar. Constitui, então, uma região totalmente desprovida de luz, onde não são encontrados organismos fotossintetizantes. Eles não conseguem sobreviver ali porque não tem luz, tá? E aí só vão estar adaptados a ficar naquele lugar os seres que são chamados de pelágicos. Os seres pelágicos, eles ficam abaixo, inclusive, dos 2.000 metros de profundidade, porque de 200 metros para baixo, toda aquela região não vai ter luz o suficiente, né? E aí, dentro dessa classificação de zona afótica, tem a distribuição de outros tipos de seres vivos. Os mais profundos, né, os das profundezas maiores, são seres pelágicos, acima de 2.000 metros de profundidade. Então, 2 quilômetros para baixo da superfície da água. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!